Um SUV híbrido plug-in com 393 cavalos de potência, mais de 78 kg de torque, aceleração de 0 a 100 km por hora abaixo de 5 segundos e uma autonomia 100% elétrica de acordo com o Inmetro de 119 km. Tudo isso custando menos de R$300 mil. Esse aqui é o novo GWM Haval H6 PHEV 35 2026 e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo, pontos positivos, pontos negativos e também saber se é uma versão que vale a pena você colocar na garagem. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. O Haval H6 PHEV 35 2026/2026 é oferecido a partir de R$289 mil e com os nossos parceiros da GWM Caminho você tem condições diferenciadas para adquirir o seu. Você pode optar entre supervalorização do seu usado e 1 ano de seguro totalmente grátis ou 1 ano de seguro grátis mais taxa zero com entrada de 60% e saldo em 24 vezes ou taxa zero com entrada de 60% e saldo em 24 vezes mais supervalorização do seu usado. E eles também contam com condições de taxas personalizadas também. Se você tiver interesse, entre em contato com eles, tem um link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela que você já cai direto com um dos vendedores. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom, eis aqui então o Haval H6 PHEV 35 2026 ficou bem bonito, né? Anteriormente, na linha 2025, ele se chamava PHEV 34 e agora passa a se chamar PHEV 35. Tem essa nova frente, um novo interior também. Eu particularmente gostei bastante. Dá uma olhada, hein? Que frente imponente. O desenho desse carro é realmente bem bonito. Ele traz aqui faróis em full LED, com luz de condução diurna em LED e sistema de pisca também por LED. Dá uma olhada aqui. Na linha 2026 ele ganhou esse detalhe nessa região, ficou bem bonito também. Nova grade na linha 2026, a escrita Haval aqui ao centro. Câmera frontal, temos câmera frontal, lateral, câmera traseira, sistema de câmeras 540. E aqui na parte inferior, ó, para-choque do modelo também, ó, sensor de estacionamento dianteiro, um carro bem bonito. Essa aqui é uma unidade de test drive, tá? Então ela vai estar um pouquinho suja, não está 100%, eu só retirei as placas aqui, tá? Bom, vindo para a lateral, deixando para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber. Aqui temos a câmera dos assistentes de segurança e tem muito assistente de segurança. O pacote ADAS desse carro é realmente muito completo. Ó, uma imagem lateral para vocês terem uma noção do tamanho do veículo também. Essa versão, assim como as outras versões do Haval, né, cada versão traz uma roda diferente, tá? O desenho diferente de roda. São rodas de liga leve aro 19 com pneus 235/55. Freio a disco nas 4 rodas, ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, suspensão independente nas 4 rodas também, uma excelente altura em relação à caixa de roda e também uma excelente altura em relação ao solo, né? Sensor lateral também, esse veículo traz o sistema de estacionamento automático e é muito legal o sistema de estacionamento automático desse carro, ele faz literalmente tudo sozinho, tá? Você só programa ele, pode tirar a mão do volante, não precisa controlar freio, acelerador, engate de marchas, virar volante, nada. Ele faz tudo para você, é realmente muito legal. E também posição de dirigir muito boa. Temos aqui uma boa estabilidade e melhorou muito na linha 2026, visto que tivemos uma recalibração em suspensão, freios, direção. Então ficou bem melhor também que a linha 2025, tá? Detalhe preto brilhante aqui nessa região, retrovisor com seta integrada, rebatimento, acabamento preto brilhante, iluminação aqui na parte inferior por LED e a câmera lateral. Aqui contamos também com o alerta de ponto cego. Acabamento preto brilhante aqui, ó, diversas áreas com acabamento preto brilhante, fica bem bonito, maçanetas na cor da carroceria e mais acabamento preto brilhante na parte inferior, junto com esse acabamento plástico. Bom, aqui na parte superior, rack com o acabamento preto brilhante, também bem bonito, antena do tipo tubarão e teto solar panorâmico. É muito legal o teto solar panorâmico desse carro, depois vocês vão ver lá por dentro também. Vindo aqui para quase parte traseira, né? Deixa eu mostrar para vocês parte de rodas traseiras aqui também. Aqui a gente tem o bocal de abastecimento do combustível e do outro lado as tomadas de recarga, tá? Vamos falar
das tomadas aqui primeiro, depois a gente volta para essa belíssima traseira. Então aqui, ó, duas tomadas de recarga, uma tomada de recarga aqui AC, né, recarga lenta, que recarrega o veículo em até 6,6 kWh, e temos também a DC, né, quando você utiliza para carga rápida, você utiliza essas duas tomadas, tá? Em DC, esse veículo recarrega em até 48 kW. E importante dizer, esse veículo, ele traz de série com ele carregador wallbox e também carregador portátil. O wallbox é aquele carregador de parede e o portátil é aquele carregador de tomada de 3 pinos. O portátil não vai carregar em 6,6 kW, somente o wallbox, tá? E na recarga rápida tem que ser aquele carregador gigantesco, né, que se encontra geralmente em eletropostos, tá? Se você quiser adquirir um carregador portátil que carrega na mesma velocidade de um wallbox, o link está aparecendo para vocês aí na tela. É um item que é bem interessante você ter, não só para utilizar na sua casa, mas também em viagens, né? Visto que você tem diversos tipos de tomadas também para ele, tá? É muito legal, pois o portátil acaba carregando em velocidades bem mais baixas. Os portáteis, geralmente de fábrica mais fortes, carregam em 3,6 kW. Aqui vai carregar em até 6,6, que é o limite, né? Mas ele aceitaria até 7 esse carregador, né? Contanto que o carro também aceitasse 7, mas o máximo é 6,6, tá? O link tá aí para vocês na tela e tem na descrição do vídeo também. Vindo aqui para a parte traseira agora, lanterna faz a ligação aqui, uma lanterna bem bonita também, com esse acabamento aqui, realmente bem legal, e a iluminação totalmente por LED, tá? Parte externa, tudo LED, muito legal. A escrita GWM nessa região, câmera de ré, H6 escurecido e PHEV aqui, evidenciando que é um veículo híbrido plug-in, também escurecido, né? Sensor de estacionamento traseiro, aqui temos a iluminação do neblina traseiro, parte inferior, para vocês verem como é, sistema de escapamento. E aqui, iluminação da placa por LED. Brake light nessa região, brake light até que bem grande, e esse acabamento preto brilhante. Para fazer a abertura do porta-malas, você pode passar o pé aqui embaixo, ele faz a abertura, pode abrir pela chave ou pelo botão que ele tem aqui nessa região, tá? Eu não sei se com a ignição acionada vai funcionar passando o pé aqui. Vai, ó. Então funciona, eu já deixei ele ligado, ó. Passou o pé, ele já faz a abertura aqui pra gente, né? O acesso hands-free. Então aqui, ó, porta-malas bem grande também, dá para levar muita coisa. Isso aqui é uma rede retrátil, tá? Que você pode fechar aqui, trazendo mais privacidade, ou se você quiser, você pode até remover ela daqui, ó. Então, ó, removida aqui, super fácil. Com uma mão deu para fazer, não sei se para colocar de volta eu consigo com uma mão, provavelmente não, né? Mas é bem fácil tirar. Dá para você tombar os bancos que são bipartidos. O acabamento aqui é muito bom também. Nichos dos dois lados para você guardar alguma coisa. Aqui você pode pendurar sacolas se você quiser também. Tomada 12 volts nessa região. Iluminação por LED aqui, somente desse lado. Ó, o carregador portátil aqui acompanha o veículo, e como eu disse para vocês, vem também o carregador wallbox. Isso aqui é para você guardar o seu carregador portátil. Levantando aqui, ó, não temos step, tá? Ele vem com macaco, chave de roda, triângulo. Tem aqui a parte do reparo, né? Visto que como não tem o step, ele tem que ter o vedante e também o compressor, né? Caso fure o pneu, você vai ter que utilizar esses dois itens. E aqui embaixo a gente tem um subwoofer nessa região e tem a parte elétrica dele também, tá? Vou ver se eu mostro para vocês. Então, ó, tirei aqui toda a proteção para vocês verem. Subwoofer aqui nessa região, que é uma das novidades na linha 2026 também. Qualidade sonora melhorou bastante. Parte elétrica, bateria 12 volts ali também. E a bateria de alta tensão do veículo está posicionada embaixo dele, tá? Não dá pra gente ver por aqui. Legal, né? E ó, como eu disse para vocês, dá para tombar o banco aqui, já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Virou praticamente uma cama, hein? Vou mostrar para vocês o acabamento aqui da tampa também. Você tem um botão para apertar aqui e fechar, ou pode puxar manualmente. Você também tem a opção de passar o pé ali embaixo novamente, que ele também fecha para você. Olha lá. Apertou aqui, ele já fecha pra gente também, muito legal
isso aqui. Agora vamos falar de motorização. Já de capô aberto, o Haval H6 PHEV 35 traz aqui manta acústica e não traz amortecedor de capô. E na parte de motorização, temos aqui um veículo híbrido plug-in e ele traz aqui um total de 3 motores. Temos um motor a combustão e 2 motores elétricos, sendo um aqui no eixo dianteiro e um lá no eixo traseiro. Por isso ele traz a tração nas 4 rodas. O motor a combustão é um motor 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando e a tração dele é na dianteira. Esse motor rende 150 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Temos aqui também um motor elétrico dianteiro que rende 177 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque, sendo a tração desse motor na dianteira. Temos também o motor elétrico traseiro que rende 184 cavalos de potência e 23,7 kgfm de torque, com tração na traseira nesse caso. A potência combinada de todos os motores é de 393 cavalos e o torque combinado é de 78,7 kgfm, então temos muito torque também, tá? Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em apenas 4,9 segundos e render uma velocidade máxima de 180 km por hora. Legal dizer que em modo 100% elétrico, esse veículo consegue rodar até 119 km de acordo com o Inmetro e até 140 km por hora, tá? Então se você estiver até 140 km por hora, você consegue rodar em modo 100% elétrico. Isso aqui é quase um carro elétrico junto com um carro híbrido, né? A bateria é bem grande, de 35 kWh, garante uma autonomia elétrica muito boa também. Dependendo do lugar que você vai, né? Até cidades vizinhas, você não precisa carregar para ir e voltar. Muito legal, né? E ó, aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro e a autonomia no modo elétrico de acordo com o Inmetro também, né? Até 119 km. Mas dá para você conseguir bem mais que isso, tá? Eu fiz o teste com a versão GT que utiliza a mesma bateria e consegui na estrada, andando a 120 km por hora aproximadamente, acho que foi 105 km, alguma coisa assim. É a pior situação para um veículo híbrido ou elétrico é a estrada, então na cidade dá para fazer muito mais. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Haval H6, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED, assim como a iluminação de ré. Por último, temos aqui a iluminação do neblina traseiro. Agora partindo aqui para o interior, reparem esse interior, que diferenciado com essa coloração marfim, né? Ela só está disponível no Haval H6 PHEV 35. E no mês de abril ou março, não me recordo exatamente, começou a disponibilizar também o interior escurecido. Então, quando ele lançou, só tinha a opção do marfim, agora temos a opção de interior preto também. No marfim ele fica bem diferenciado, só que você tem que tomar um certo cuidado, né, visto que é um banco bem claro, se você tem crianças principalmente. Então assim, se você consegue tomar cuidado, pode pegar esse interior bem legal. Se você não consegue tomar cuidado, duas opções: ou você pega o interior escurecido, né, se você tem crianças, por exemplo, pega o interior escurecido, ou vitrifica os bancos e também parte de portas aqui, painel, para você não ter problemas com sujeira, tá? Essa é a minha recomendação. Aqui ó, encosto de cabeça com regulagem de altura, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. Aqui descansa-braços com 2 porta-copos também. Não temos acesso ao porta-malas aqui via descansa-braços. Os bancos em couro, dá uma olhada no nível de acabamento, perfuradinho aqui também, realmente bem bonito. Na parte de portas, acabamento plástico nessa região, pela faixa de preço, acho que merecia ser soft touch, tá? Essa aqui é uma das reclamações que eu tenho com o Haval H6. Poucas reclamações a gente tem para esse veículo, mas essa é uma delas, tá? Aqui não temos iluminação ambiente, é outra reclamação, né? Só temos iluminação ambiente lá na parte frontal e não é tão bacana assim, tá? Mas vocês vão conferir daqui a pouco. Aqui o couro nessa região, couro aqui também, aqui sim é tudo acabamento macio. Nessa região já não, tá? Acabamento plástico aqui também, saída de som e olha o acabamento
do vidro elétrico, muito bonita. Com relação ao espaço interno, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra muito espaço para poder viajar com muito conforto. É realmente bem confortável esse carro. Porta-revistas nos dois bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro, além de tomadas de recarga USB tipo C e tipo A, ambas iluminadas, tá? E ó, túnel central aqui, ele existe, mas é bem pouca coisa, quase inexistente. Na parte superior o acabamento é claro, temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Aqui ó, iluminação por LED e acende e apaga gradativamente, é iluminado aqui também o botão, muito legal. Teto solar panorâmico, como vocês podem observar, tá sujo, como eu disse para vocês, é uma unidade de test drive, tá? Então a gente não ia lavar ela para isso. Ó, tem a rede elétrica aqui, como vocês podem observar, né? Aí dá para fechar totalmente, eu particularmente acho que fica mais bonito aberto, tá? Então puxou aqui novamente no comando, faz a abertura. Eu tenho a opção aqui de escamotear o teto, ele fica dessa maneira, ou de fazer a abertura aqui também, ó lá. Então, vamos ver qual que é o máximo. Acho que dá para ir mais um golinho, ó. Vai mais um pouquinho e é um baita teto, hein? O que vocês acharam? E ó, essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, sobra muito espaço. Essa aqui é a chave do Haval H6, uma chave do tipo presencial, traz a escrita Haval aqui desse lado. Do outro lado, travamento, destravamento do veículo, botão de abertura e fechamento do porta-malas e o botão para você disparar o alarme e localizar o veículo em um estacionamento, por exemplo, tá? Bom, como a chave é do tipo presencial, eu venho aqui, coloco a mão aqui, ele já faz a abertura do retrovisor para mim. Acendeu a iluminação por LED ali, como vocês podem observar. E se eu quiser trancar o veículo, é só encostar aqui que ele já recolhe o retrovisor e tranca o veículo. Então legal que tenha esse sensor interno, né? Muita fabricante vem retirando o sensor aqui para cortar custos, mas não é o caso da GWM. E esse aqui é o interior do GWM Haval H6 PHEV 35 2026, um belíssimo interior, hein? E na linha 2026 ele ganha um novo desenho, né? Na PHEV 34 a gente tinha um desenho diferente aqui no interior e na PHEV 35, que é a substituta do 34, temos esse novo e belíssimo interior que evoluiu muito também. Encosto de cabeça com regulagem de altura, porém não temos regulagem de altura de cinto de segurança para passageiro e nem para o motorista, ficou devendo isso aí. Dá uma olhada no nível de acabamento do banco, realmente bem bonito, como disse para vocês, tem a opção do marfim, né? E também a opção do interior preto agora, aqui fica preto também quando você escolhe essa opção de interior, tá? No quesito airbags, temos um total de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Banco elétrico para motorista e passageiro e ajuste de lombar somente para o motorista, tá? O do passageiro só tem esses 2 ajustes aqui, não temos o ajuste de lombar. A escrita Haval aqui nessa região, nessa soleira, tá suja aqui, como eu já disse para vocês, unidade de test drive, tapete em carpete, traz a escrita Hello Tomorrow GWM, os 2 pedais naquela região, um espaço para você guardar alguma coisa aqui, esse nicho para você também guardar alguma coisa, tomada USB tipo A, como vocês podem observar, botão de partida fica aqui nessa região e eu vou lá do outro lado. Depois eu volto para cá para mostrar para vocês mais coisas. Por que eu vou para o outro lado? Para mostrar para vocês aqui algumas coisas, ó. Primeiramente, banco elétrico do passageiro, como eu disse para vocês, tem aqui os ajustes, né? Não tem um ajuste de lombar, que você consegue desativar o airbag do passageiro. Porta-luvas aqui, ó, desce suave, né? Tem um bom espaço, iluminação por LED. Aqui, tomada 12 volts e também uma USB tipo A. Então temos mais tomadas desse lado, o cabo não precisa ficar passando para o passageiro utilizar, né? Passando de lá para cá. Só conecta aqui, muito mais interessante, muito bem embolado. E aqui, ó, temos um porta-sacolas também, né? De pendurar sacolas. Realmente bem legal. Então, ó, aqui nessa região, botão de abertura do porta-malas e fechamento também, regulagem de altura do facho do farol, automático da iluminação e o botão para você fazer a liberação do bocal do abastecimento, tá? Aqui um acabamento que é um couro, mas é um acabamento duro, tá? Não é um acabamento macio, diferentemente do restante do painel que a gente já chega lá. Aqui na parte de portas, aqui o acabamento já é bem melhor do que o da porta traseira, que sim temos acabamento macio, acabamento soft touch, né? Um acabamento realmente bem bonito. Tem uma iluminação ambiente aqui nessa região, depois eu vou acender para vocês verem. Aqui
acabamento macio, macio aqui também tudo, macio só plástico nessa região, que é muito comum em veículos dessa faixa de preço, tá? Aqui saída de som, porta-objetos barra porta-garrafas, vidros elétricos com função one-touch nos 4 vidros e iluminados, e olha o nível de acabamento disso aqui também, né? Muito bonito. Comandos do retrovisor, destravamento e travamento dos vidros traseiros e destravamento e travamento das portas também. Realmente bem bonito, né? Dei partida, consigo mostrar para vocês aqui a iluminação ambiente. Então tem essa iluminação azul na porta dianteira, tá? Tanto na do motorista quanto na do passageiro. Porém é somente essa região que tem iluminação, não temos mais nenhuma outra iluminação aqui. E isso é o que eu acho que ficou devendo. Deveria ter iluminação na região de pés e também aqui no painel, na minha opinião, tá? Se você quiser conferir o vídeo noturno, eu já trouxe para vocês aqui no canal com o H6 GT e trouxe também com o Heavy 2. Bom, já que a bordo do Haval H6 PHEV 35, chave do tipo presencial, pé no freio, apertou aqui, ele já dá a partida, o banco já ajusta para mim, ele tem um acesso e saída conforto, então quando eu ligo ou desligo o veículo, ele retorna o banco ou avança o banco, tá? Muito legal. Aqui a gente tem esse sensor de assistência de segurança, né, monitoramento de atenção do motorista, e também um sensor que serve para guardar a sua memória, tá? Ele guarda até 3 memórias do banco do motorista. Muito legal, tá? Saída de ar do modelo, saída de ar aqui também. Acabamento do painel é um acabamento em soft touch, então um acabamento macio, bem legal, couro nessa região. O acabamento do painel é realmente bem bonito. Temos o head-up display naquela região, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha lá, tem projeção de velocidade, assistentes de segurança, posição do câmbio, ele projeta tudo para você ali no para-brisas do veículo, tá? E somente o motorista que consegue ver. Dependendo da posição que você está, você não consegue ver, tá? Central multimídia, que também evoluiu muito na linha 2026, ficou maior, com mais inteligência também, né? Aqui você tem a visão do fluxo de energia, quantidade de bateria no veículo, motores, ó. Então aqui você, quando está em movimento com o veículo, consegue controlar todo o fluxo de energia, tá? Se eu apertar aqui, ó, ele muda para carroceria. E aqui é muito legal, ó, se eu piso no freio ele mostra ali, tem questão de seta, ó, ele mostra lá a visualização de seta, ó. Na parte frontal a mesma coisa, farol alto, ó. Aqui comandos de iluminação, então ele vai alterando ali também, então é bem interativo, né? Realmente muito legal, até mesmo a iluminação do neblina traseiro ele vai acender ali, ó. Olha lá. Os chineses não estão para brincadeira. Aqui eu tenho comandos de abertura de porta-malas, então eu aperto o botão aqui, ele faz a abertura para mim lá, ó. Olha lá, abrindo o porta-malas, e eu também posso fechar aqui pela central ou por esse outro botão que tem aqui nessa região que eu já mostrei para vocês também, tá? Aqui, comandos de retrovisor, posso fazer o rebatimento do retrovisor ou abrir eles aqui também. O head-up display também é mostrado ali, olha que legal. Posso desligar ele. Aí ele desliga aqui o head-up display para mim, tá? Ou posso acionar ele aqui, mostra ali, ligando e liga aqui também, tá? Muito legal. E aqui novamente a questão de carroceria. Teto também, eu também tenho alguns comandos, ó. Posso abrir o teto, ó. Aí eu escolho tanto que eu quero abrir, se eu quero somente a ventilação, que é escamotear ele, ó. Então, abriu aqui para mim. E tem o ajuste de persiana, que seria o da rede também. É realmente muito legal. Deixa eu fechar aqui novamente. Então, é muito personalizável. Além disso, você tem os comandos de voz também, né? Olá, GWM. Abrir janela do motorista. Ok. Olha lá, ele abre aqui para mim. Abrir teto solar. Ok. Então você tem todos os comandos também, né? Diversos comandos, inclusive, é realmente bem legal. Voltando para cá, temos essa central de controle, onde eu seleciono o modo de potência, se eu quero ele em modo híbrido, se eu quero priorizar o modo elétrico ou se eu quero o modo 100% elétrico também, tá? Posso aumentar a luminosidade, comando de volume fica aqui. A visualização 3D, se eu quero ou não, tá? Eu posso colocar uma visualização de plano de fundo e aí some aquele 3D ou deixar o 3D, tá? E aí eu tenho outras opções aqui também. Olha que legal, traz uma calmaria muito legal, né? Bom, controles de luzes, fica aqui nessa região também, tá? Freio de estacionamento eletrônico por aqui, mas quando eu engato uma marcha, piso no acelerador, ele baixa automaticamente para mim. Se eu coloco em parking, ele puxa automaticamente o freio de estacionamento eletrônico, tá? Bem completo, que está sendo reproduzido, freio de estacionamento com função auto hold também, modos de condução, Snow, normal, Eco, Mud, Sport, Sand, AWD, então tem diversos modos de condução, autonomia,
Aqui também, ó, você tem uma parte de fluxo de energia com informações de autonomia total, autonomia de combustível, autonomia 100% elétrica, que está marcando 130 km e a gente nem está totalmente carregado, né? Ele não mostra a autonomia do Imetro, ele mostra a autonomia do ciclo WLTP. Salvo engano, são 170 km, tá? Que você configura o limite de carga, compartilhamento de energia V2L para você utilizar esse carro como se fosse, entre aspas, um power bank, ligar alguns dispositivos, é muito legal, permitir partida automática, aquecimento, então tem diversas informações, autonomia em distância e em porcentagem, tá? Eu particularmente prefiro deixar em porcentagem porque fica mais fácil para entender. Bom, voltando aqui, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e entradas USB, bem completinho, comandos de ventilação em 3 níveis para motorista e também passageiro, não temos aquecimento de banco e nem massageador, infelizmente. Aqui ele volta para o home, tá? Aqui mais comandos, como vocês podem observar, limpeza de tela, memorização de bancos também, assistência de direção, posso deixar o volante mais leve, mais conforto ou mais esportivo, então tem algumas personalizações, modos de condução, e eu também posso editar aqui colocando novas informações, tá? Aqui a gente abre os menus utilizados com frequência, nível de regeneração, posso colocar para o veículo segurar mais ali na frenagem regenerativa ou menos, visando economizar mais bateria ou uma condução mais confortável, tá? Modo de um pedal também, parte de veículo, assistência de direção que eu já comentei com vocês também, janelas, acessórios, então ó, diversas opções, ó, controles de janela, controles de volante. Aqui eu posso programar esses botões que ele tem no volante aqui, ó. Esses 2 botões de cima são programáveis, então eu posso colocar aqui, ó, uma programação para cada um deles, tá? Muito legal. Ajustes de banco, retrovisores, condução, o modo de potência, né, que eu já falei para vocês, frenagem regenerativa, controle eletrônico de estabilidade. Esse veículo conta com o sistema Launch Control também, que é aquele controle de largada, alerta de fadiga. No vídeo de test drive eu ensino como armar o Launch Control, tá? Segurança ativa, que você tem parte de pacoteadas dele, monitoramento frontal com frenagem de emergência, piloto automático adaptativo com função Stop and Go, vai até 0, alerta de colisão traseira, temos alerta de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, permanência em faixa, centralização nas faixas, alerta de abertura de portas, né? Quando você está parado e aí você vai descer do veículo, por exemplo, ele fica monitorando se vem vindo algum veículo e te informa quando você deve ou não abrir a porta, tá? Assistente de emergência em permanência em faixas, assistente de imagem, olha lá, um monte de assistente de segurança. Temos aqui o reconhecimento de placas de trânsito, ó, assistente de curva inteligente, que funciona junto com o piloto automático adaptativo, né? Se ele estiver chegando numa curva e perceber que está muito rápido, ele baixa a velocidade. Tem assistente de desvio inteligente que afasta o veículo de veículos grandes em até 30 centímetros, é muito legal. Monitoramento de segurança do motorista, que ele monitora através disso aqui, você pode ativar ou desativar, tá? Iluminação de boas-vindas, ó. Tela, painel de instrumentos, luminosidade, vou deixar no máximo, e o console central também. E aqui, ó, brilho nos botões, também vamos colocar no máximo. Modo de exibição, isso aqui é muito legal, ó. Vou mostrar para vocês, a gente está no modo ambiente, modo mapa, ele joga o mapa aqui pra gente, e temos o modo mecânico que fica dessa maneira. Eu gosto bastante do mecânico e do mapa, tá? Esse aqui eu não gosto muito, mas o mecânico e o mapa para mim são os mais legais. Além disso, você tem a opção de deixar em noite e dia também. Em dia fica com essa visualização aqui, e no automático durante o dia ele fica assim, e à noite ele vai ficar dessa maneira, tá? Configuração de tela desligada, para você deixar alguma informação aqui. Head-Up Display aqui, a gente também tem ajustes do Head-Up Display. Padrão e destaque no Head-Up, padrão e destaque, tá? E você pode ajustar aqui também as informações que serão exibidas. Então, é bem completo, e você pode, obviamente, também ajustar aqui, ó, tudo pelo volante. Vai ajustando aqui, ele vai alterando ali no Head-Up Display pra gente. Parte de conexão, Wi-Fi, ponto de acesso, som de sistema, ó, diversas opções de som, configurações de efeito sonoro, alerta de pedestre, né, ele muda o som lá fora para alertar que você está em movimento quando está em modo elétrico. Aqui você pode ajustar o som, galeria de música e equalização aqui também, uma equalização bem completa. Voz, comandos de voz, como eu já falei para vocês, sistema aqui também, uso geral, permissões. E aqui, ó, você tem os comandos de ar-condicionado, que é automático e digital de 2 zonas, para não ter briga aqui entre os ocupantes da dianteira.
ventilação dos bancos aqui também, ó, tanto para o motorista quanto para passageiro. E aqui eu consigo ajustar o banco e programar uma memória caso eu queira, tá? Bom, aqui parte de ventilação, ajuste de temperatura. Aqui você tem alguns aplicativos, né? Olha lá, que você pode ir selecionando. E quando a gente engata reto, deixa eu mostrar para vocês aqui, sistema de câmeras 360, visão traseira aqui com as linhas dinâmicas e aqui a gente tem a visão frontal com a linha dinâmica, visão 360 aqui, 3D, olha lá. Então posso alterar a visualização ali também, tem diversas opções, ó, vai arrastando aqui, ele vai mudando pra gente. Em 3D a mesma coisa, ó. Posso ir rodando aqui, tá? Aqui configurações, chassi transparente, eu não quero deixar o carro aparecendo, ele aparece o carro ali, os assistentes ali também. E aqui, ó, a gente tem o Park Assist também para você colocar ele para localizar uma vaga, tá? Então ele começa a procurar uma vaga e estaciona para você automaticamente também. É super legal, tá? Deixa eu desligar aqui agora. É isso que a gente vai ter nessa central aqui, tá? É muita coisa sobre central, né? Saída de ar central, botão de pisca-alerta, comandos de ar-condicionado, desembaçador. Aqui ele tem a parte de recirculação e botão de acionamento das câmeras, tá? Apertou aqui, ele mostra as câmeras ali ou sai das câmeras. Carregador por indução nessa região, tem uma refrigeração aqui também e 2 porta-copos. Descansa-braço com acabamento macio também, apertou aqui, a gente tem acesso a esse porta-objetos. Outra coisa que mudou na linha 2026 é o volante, ele fica com esse volante de 2 raios. Esteticamente não é um volante que eu acho tão bonito, né? Mas a pegada ficou muito melhor do que o da linha 2025, tá? Temos aqui ajuste de altura e de profundidade e a direção é elétrica. Traz a escrita Haval aqui, aqui você tem os comandos para acionamento de câmeras, tá? Aqui, botão programável, que você consegue ajustar o piloto automático adaptativo, a velocidade dele. Aqui do outro lado temos os comandos de voz, botão programável, que você faz a passagem de faixas e aqui você ajusta o volume. Não temos pedal shifts para trocas de marcha, apesar desse veículo contar com 2 marchas, tá? Aqui a alavanca de câmbio, é um câmbio automatizado de dupla embreagem banhado a óleo de 2 velocidades, tá? E aqui você tem não somente os comandos de câmbio, ó, dá uma olhada aqui, ó, mostrando para mim ali informações do câmbio, mas também você tem aqui os ajustes de piloto automático. Então, quando você está em drive, se você dá 2 toques, ele aciona o piloto automático inteligente, 3 toques, então tem alguns comandos por aqui também, tá? Do outro lado, sensor de chuva também está presente. Bom, no painel temos aqui algumas informações também, velocímetro, leitura de placas, ali um computador de bordo, aqui a quantidade de bateria do veículo, a autonomia em modo híbrido, Sport, EV ali também, né? Mostra o modo de condução e também o modo de potência do veículo, quilometragem ali, posição do câmbio, aviso de cinto e se a gente segurar apertado esse botão, ele vai permitir a gente alterar ali a parte interna, então pressão dos pneus, ó, e também temperatura, visão geral com temperatura de líquido de arrefecimento, advertências, informações básicas que é a potência, multimídia, né, que está sendo reproduzido, informações de quilometragem, longo prazo aqui também e vista geral, pressão dos pneus, tudo novamente, tá? E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Bom, na parte superior temos para-sol com espelho e iluminação para o passageiro, tem um porta-documentos aqui nessa região, para o motorista a mesma coisa, preferi que fosse uma iluminação branquinha por LED, né, ficaria mais legal. Aqui, iluminação por LED nessa região, temos porta-óculos com forração para evitar riscos e legal que é tudo iluminado aqui aos comandos, tem muito carro que não tem iluminação aqui, comando de rede, comando de teto, aqui para você falar com a central da GWM e informativo de airbag do passageiro se está ativo ou não. E o retrovisor conta com função eletrocrômica. Bom, pessoal, eu particularmente gostei bastante do modelo, afinal na linha 2026 ele ficou com um desenho até mais bonito na minha opinião, tanto internamente quanto externamente. Temos agora uma recalibração em suspensão, freios e direção que melhorou bastante a dirigibilidade desse veículo. Ainda vou trazer para vocês um vídeo de test drive com ele, mas já tive oportunidade de rodar anteriormente para poder produzir esse conteúdo para vocês, tá? Bom, também temos ali um veículo com muita tecnologia embarcada, bonito, excelente espaço interno, um excelente porta-malas também, bem grande, e com isso eu já respondo para vocês também a questão de é a melhor versão
do Raval H6 para você levar para sua garagem? Bom, se você não liga tanto para performance, tá? A melhor versão custo-benefício é a PHEV 19. Tem vídeo aqui no canal se você quiser conferir também, tá? Afinal, a PHEV 19 ela é oferecida a partir de R$249 mil na linha 26/26. E a PHEV 19 também já traz uma boa performance com aceleração de 0 a 100 na casa de 7,6 segundos, tá? Uma boa performance. Agora, se você busca ainda mais performance, a versão PHEV 35 acaba sendo a melhor versão custo-benefício. E por quê? O 35 é oferecido a partir de R$289 mil e a GT, que é a versão mais esportiva, é oferecida por R$326 mil. A diferença de performance de aceleração de 0 a 100, por exemplo, é de 0,1 segundos, sendo a GT 0,1 segundos mais rápida. Mas a motorização, bateria, tração é basicamente a mesma coisa. O que muda é alguma calibraçãozinha ali em suspensão que deixa o veículo um pouquinho mais firme e também o desenho do veículo. Então, eu acho que não faz sentido, se você busca performance, saltar da 35 para a GT, tá? Em qual cenário faz sentido a GT? Se você quer um carro diferente, quer um desenho diferente, pois a GT é a única que traz um desenho bem diferenciado e que vai chamar ainda mais atenção na cidade. E também na estrada ou em qualquer lugar que você vá com esse veículo, tá? Então, nesse sentido, a GT vale mais a pena, mas no custo-benefício, a 35 é a mais interessante para você que busca performance e para você que não liga tanto para performance, a mais interessante, na minha opinião, é a PHEV 19. Beleza, pessoal? Bom, se você estiver procurando o seu GWM 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Tem o link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai direto com um dos vendedores. Beleza, pessoal? Bom, confiram aí os outros vídeos do GWM Raval H6 que estão aparecendo para vocês aí na tela. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.